Eu li outro dia numa rede social a seguinte pergunta: é possível que autoridades estejam envolvidas com o narcotráfico no Brasil? Parece uma pergunta ingênua, mas é mais grave e viciante do que simples ingenuidade. Porque o envolvimento do poder com o narcotráfico e com todo tipo de bandidagem acontece não só no Brasil, como em muitos outros países. Se você se debruçar sobre o estudo da vida dos maiores narcotraficantes do mundo, vai perceber que o modo de eles agirem é exatamente igual ao dos governantes de países corruptos, onde há miséria e populações inteiras sem acesso à educação e ao conhecimento. Vamos comparar. Alguns dos cartéis de narcotraficantes mais poderosos e sanguinários do mundo, conhecidos internacionalmente, ganharam força e poder em países como o México e a Colômbia, entre outros, é lógico. Impossível citar todos os narcotraficantes destes e outros países. Vamos mencionar só alguns dos mais recentes e mais conhecidos, como os Hermanos Orejuela, Gilberto e Miguel Rodrigues, presos e deportados para os Estados Unidos. Lideravam o cartel de Cali na Colômbia e acumularam fortuna de 3 bilhões de dólares. Pablo Escobar Gaviria, que chegou a acumular fortuna de 30 bilhões de dólares e foi considerado o mais brutal, ambicioso e impiedoso traficante de sua época, é outro famoso. Foi morto pela polícia em 1993 no telhado de uma de suas casas em Medellín, na Colômbia, onde tentava se esconder. Joaquim Guzmán Loera, traficante mexicano mais conhecido pelo apelido de El Chapo, e que permanece preso nos Estados Unidos depois de conseguir escapar de uma prisão de segurança máxima, é mais um da lista. Ele liderou a Aliança de Sangue, ou Cartel de Sinaloa, acusado de assassinatos, extorsões e sequestros. Como esses criminosos permaneceram impunes e acumularam fortunas e poder durante vários anos, numa relação de associação promíscua, chantagens e favores com os poderosos, civis e militares, muitos deles frequentadores de festas suntuosas e milionárias que duravam vários dias, regadas a bebidas, drogas, muitas mulheres e armas de grosso calibre. Na residência de El Chaco, chegaram a ser apreendidas armas e munições de ouro e prata e enormes pilhas de dinheiro. Não seria exagero nenhum dizer que essas organizações criminosas não teriam acumulado tanto dinheiro e poder se não tivessem mantido relações tão próximas e cúmplices, evidentemente, com os governantes desses países, inclusive presidentes da República. Sempre houve uma cadeia de negociação e de troca de favores com o poder e até mesmo com chefes militares que mantinham relação de parceria e cumplicidade com o crime organizado. Narcotraficantes e poderosos mantêm semelhança não apenas em relação ao chamado modus operandi, como a forma de impor liderança. Todos sabemos que populismo e demagogia são o subproduto mais asqueroso das democracias que se corrompem. Revoltados com as humilhações sofridas em sua infância, muitas vezes miserável, narcotraficantes cruéis e sanguinários acabaram por fazer de suas origens o estopim vingativo e aliaram-se às camadas mais miseráveis da população, acabando por torná-las cúmplices de suas trajetórias e protetoras de seu poder criminoso. Pablo Escobar, por exemplo, comprovadamente autor de crimes sanguinários, não só contra inimigos como também contra inocentes, é cultuado até hoje como líder e endeusado nas vilas e cidades onde construiu moradia para os pobres. Fale mal dele nessas comunidades e irá constatar essa realidade, por mais inacreditável que pareça. Mas cuidado com as interpretações tendenciosas. Não vai aqui nenhum preconceito contra as populações de origem humilde, mas sim, muito pelo contrário, aliás, a advertência de que miséria e desigualdade de oportunidades não geram frutos positivos em lugar nenhum do mundo.
Antes de alimentar preconceitos contra os pobres, os ricos deveriam refletir que poderiam estar em situação muito diversa da que se encontram, bastando para isso que tivessem nascido num casebre, num barraquinho situado a poucos metros dos palácios onde esses ricos habitam. Quem não acredita que as altas taxas de miséria e ignorância de um povo impulsionam a criminalidade urbana, ou são bobos ou se fazem de bobos, a serviço, evidentemente, da manutenção de um estado de calamidade que se agrava a cada dia e que deteriora as relações sociais. Enquanto os ricaços sustentam o consumo de drogas pesadas dos grandes centros urbanos, populações miseráveis são arregimentadas para proteger e trabalhar para os criminosos, acobertados por políticos corruptos. Não é por acaso que Colômbia e México estão entre os países mais corruptos e violentos do mundo. Como resolver isso? Os mesmos que apregoam falsas soluções contribuem para a perpetuação desse caos, que somente pode ser rompido e solucionado se a associação entre criminosos e governantes for demolida de vez. Por isso, e agora falando também um pouco de Brasil, de nada adianta apregoar a atuação dos mesmos oportunistas, demagogos, enganadores e populistas, que obviamente jamais terão o poder de desmontar um esquema tão poderoso, utilizando-se das mesmas armas que sustentam essas estruturas. Transparência, democracia de fato e não de fachada, reformas que assegurem educação em todos os níveis e o esclarecimento da população poderão resultar no engajamento da sociedade num projeto de reconstrução de um país. Enquanto isso não acontece, continuaremos assistindo à repetição e, na verdade, ao agravamento de situações que hoje já são extremamente aflitivas, preocupantes, que certamente tendem a se agravar cada vez mais caso suas molas propulsoras continuem intactas ou mesmo realimentadas pelas velhas ilusões e receitas falidas. Não se muda a realidade sem encarar a realidade. O país do futebol e do carnaval precisa rasgar a fantasia e construir um time que efetivamente esteja engajado num projeto para as futuras gerações, porque as atuais já estão contaminadas pelos velhos vícios e mentiras.